Bom dia, pessoal. De fato, a proposta do KSSF na questão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é de fundamental importância. Na realidade, quando nós falamos de estudar o Evangelho, nós fomos buscar as referências de um dos tradutores dele, que foi o professor José Herculano Pires, que, aliás, em nossa simples opinião, das traduções a que eu considero uma das melhores, sem desmerecimento de qualquer outra tradução, pela riqueza de detalhes que o professor teve e os cuidados em relação a toda a obra de Kardec. Mas ele faz uma colocação, ele deixou por escrito um artigo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é de uma importância tamanha que ele deverá ser um livro não só para estudo, mas um livro que esteja em nossas mãos em tempo integral. Ele terá que ser também um livro de cabeceira para as nossas meditações. Claro que tem gente que coloca o livro na cabeceira na esperança de que, se espíritos aparecerem e olharem o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez saiam correndo, não é verdade? Então a gente recomenda um na cabeceira, outro no pé das camas, porque vai que o sujeito resolve puxar a gente pelos pés. Mas é um livro para nós entendermos Jesus e os seus ensinamentos e a clareza e a profundidade com que o Cristo trabalha o Evangelho, que na realidade nós sabemos ser um roteiro de luz, uma verdadeira metodologia educacional para o espírito, onde a questão da religião é secundária, porque ele não trouxe uma religião, mas o que ele trouxe foi espiritualização do ser, que nós, claro, precisamos da religião como uma alavanca para esse trabalho, onde um dia nós estaremos diante dele como um só pastor, né? Um só rebanho diante de um só pastor, que essa é a proposta. Nós vamos amar como nós respiramos, ou como nós piscamos, né? Será um processo automatizado. Nós amaremos desta maneira, mas para isso precisamos ainda dessa caminhada. O Evangelho, então, está para nós em todos os aspectos. Nós nos lembramos de uma passagem lá no centro, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, quando se formavam aquelas filas gigantescas para se despedir de Chico Xavier, quando terminava a sessão, geralmente de madrugada. 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã era a média, porque algumas vezes avançava até 6h30, 7 horas da manhã. Tanto é que, numa das vezes, o médium, ao terminar a psicografia, dá para você imaginar, das 8 da noite às 7 da manhã, ele confidenciou a dona Yolanda César, que era uma das companheiras de trabalho dele, que, ao abrir os olhos e olhar, ele viu tudo claro, né? Completamente claro. Ele disse: eu acho que eu já desencarnei, porque eu estou vendo as coisas brilhando, etc. Dá para imaginar, né? O indivíduo psicografando durante todo esse período. Mas na fila de despedida, que ficavam lá 600, 700 pessoas, tinha um senhor lá, um distinto cavalheiro, que estava na fila e observando o que se passava com as pessoas que se achegavam ao Chico. E quando foi a vez dele em se despedir, e o Chico perguntou-lhe: o que o senhor achou da nossa reunião? Ele disse: olha, eu gostei muito da reunião, Chico, mas esse negócio desse pessoal ficar te abraçando, te beijando, e você também beijando todo mundo, é homem que te beija, você beija homem, é mulher que beija, você beija mulher, a criança, etc. Você vai me desculpar, mas isso é um pouco demais. Aí o Chico disse: olha, o Emmanuel está aqui do meu lado e pediu para o senhor pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no bolso direito interior do seu paletó, e abrir para as nossas reflexões no capítulo 21, no final do item 1. Aí o cidadão, né, estava no bolso interno, aquele Evangelho de bolso, ele tirou, foi no capítulo 21, no item 1º, no final do item 1º, teve esse impacto assim.
Aí no final do item primeiro está escrito, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Evangelho é para qualquer momento, não é verdade? E a maravilha dele começa já na introdução. Ele, na realidade, quando nós vamos analisar, ele é um dos livros que faz parte, que se divide do Livro dos Espíritos, que, conforme nós sabemos, foi lançado em 1857. Do livro primeiro, não está na ordem de data de lançamento, mas está de acordo com a estrutura do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina. Lançado em 18 de abril deste ano, de 1857, do livro primeiro saem as causas primeiras, ou seja, se origina o livro A Gênese. Logo depois nós temos do livro segundo, O Mundo Espírita, onde Kardec vai trabalhar a mediunidade, o livro dos médiuns. Depois, então, nós temos do livro terceiro, As Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, do livro quarto, do Livro dos Espíritos, são ampliações da obra básica. Nós temos a Esperança e o Consolo com a obra O Céu e o Inferno. Fora toda a infinidade de outros trabalhos realizados por ele, como Revista Espírita, entre outras obras também que Kardec escreveu depois destas obras. Uma delas, inclusive, se chama Obsessão. Esse foco que nós estamos dando para a introdução, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fomos buscar a informação na Revista Espírita de abril de 1864, onde ele vai falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade não se chamava Evangelho segundo o Espiritismo. No lançamento, ele se chamava Imitação do Evangelho, que o Didier, editor e amigo de Kardec, o seu Didier, sugeriu-lhe então a modificação do nome para, em vez de Imitação do Evangelho, para o Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante notar que Kardec assimila essa questão, altera então o nome, o que faz muito mais sentido, porque na realidade ele não vai fazer um trabalho de imitação de evangelho. Kardec não faz um trabalho onde ele vai imitar qualquer coisa. Ele faz um trabalho onde ele coloca um foco e é de uma originalidade impressionante. Na realidade, ele já começa com o prefácio do Espírito de Verdade, que alguns estudiosos, isso não vem ao caso, nós debatemos aqui, mas alguns estudiosos chegam a afirmar que a possibilidade é de que esta mensagem seria do próprio Jesus. O que não nos parece ser incomum, dada a importância do trabalho que é colocado em relação às questões da doutrina como Consolador Prometido. Mas isso não vem ao caso, é simples curiosidade, porque se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar informações dessa natureza. Isso não é o ponto importante, mas sim a mensagem, né, que o Espírito da Verdade diz, e o professor Herculano Pires diz o seguinte, que a instrução da mensagem, ou do prefácio, que é transmitida por via mediúnica, vai resumir verdadeiramente o caráter do Espiritismo e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. É de uma profundidade que o professor Herculano Pires diz que ela não deve ser lida, mas deve ser estudada, dada a profundidade e a quantidade de informações de forma objetiva e simples para todos nós. O que ele diz na mensagem? Diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É interessante notar que aqui ele já faz uma definição, se nós formos analisar este parágrafo, ele faz uma definição da estrutura do funcionamento do trabalho dos espíritos junto a Kardec, através de médiuns em várias partes do mundo, que nós vamos ver aqui como é que funcionou. Ele continua dizendo: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Olha que fantástico. Quando nós olhamos aqui,
ele dá continuidade dizendo: para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós verificamos historicamente o que aconteceu na estrutura do evangelho primitivo do Cristo, aonde nos concílios, quando o cristianismo passa a ser catolicismo, alguns historiadores dizem no ano 300, outros no ano 325, isso pouco importa, mas ele passa a ser catolicismo e ele é colocado por debaixo do imperador romano, que sendo o imperador romano de origem divina, nada poderia estar acima dele. Então, num primeiro concílio, os aspectos já são aspectos de adulteração do que aconteceu no evangelho primitivo, com a exclusão da reencarnação, que foi depois, isso em 335, que foi depois ratificado no concílio de 553, onde foi considerado heresia a questão da reencarnação. Então nós já verificamos o quanto sofreu, não é, de manipulações de acordo com interesses, não é de uma religião, é interesse de pessoas. As pessoas é que fazem religião, sim ou não? Nós podemos nos reunir aqui e fazermos um evangelho de acordo com os nossos interesses, ok? Então não são eles, somos nós como a questão da humanidade atendendo os seus interesses. Então fizeram verdadeiras adulterações. Alguns estudiosos das cartas de Paulo, por exemplo, a título dessa informação, dizem que muito provavelmente, nós hoje podemos estender este tipo de análise, muito provavelmente, dada algumas mudanças nos textos, porque todos nós temos um estilo de escrita, não é verdade? Todos nós temos um estilo, cada um tem o seu estilo. Dadas alterações nos textos, muito provavelmente poderiam também estar adulteradas determinadas colocações. Isso é uma possibilidade. Mas, diante de outro fato, também poderia ser a assessoria de determinadas entidades que poderiam ser alteradas, né, de acordo com a necessidade de cada igreja que estava em formação. Igreja como nós temos aqui. A igreja, a palavra igreja, de origem latina, significa reunião de pessoas. E não necessariamente uma designação de uma doutrina ou de uma religião. Na realidade, isso pode ser também a questão da influência de espíritos que poderiam, de mentores, que poderiam alterar a influência e, consequentemente, o estilo. Mas veja, também são os aspectos de distorções acontecidas, aonde o Evangelho do Cristo, quando nós analisamos sem o aspecto reencarnatório, algumas coisas, alguns ensinamentos dele não fazem mais menor sentido, né? Ficam exatamente perdidos. Parece que falta um pedaço para dar uma conclusão. Continua a mensagem dizendo o seguinte: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, olha que coisa interessante, nós vos convidamos, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a aceitar coisa alguma. Jesus, ou seja, os espíritos superiores, não impõem coisa alguma a quem quer que seja. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Por isso que, dentro da estrutura de determinadas religiões, a questão da imposição não se faz hoje porque o partido A ou B tem interesse. Isso está na história da humanidade. O próprio Carlos Magno passou a fio da espada, né, milhares de irmãos nossos muçulmanos, porque queria que eles aceitassem o catolicismo. E o sujeito não aceitava, quem não aceitava perdia a cabeça. E nós vimos ao longo da história esses aspectos de violência, de imposição se sucederem em relação àqueles que estavam em posição mais fraca. Não é o caso de espíritos superiores e tampouco de Jesus, né, impor contra o desejo do indivíduo. Nós vamos evoluir, nós vamos aceitar o Evangelho como uma norma de conduta no momento em que nós achamos que estamos preparados, de acordo, etc. Existem várias maneiras de aceitá-lo, né? Uma condição delas, e não é a aceitação como religião, é a aceitação como, de fato, vida, como, de fato, como nós dissemos, uma metodologia educacional. Existe a condição de nós fazermos esse processo de aceitação através da autoobservação,
ou seja, nos analisarmos, é uma autoanálise. Um outro aspecto a ser considerado, se nós não quisermos esse, é nos analisarmos no relacionamento com o semelhante, né? Ou seja, como o semelhante reage e como eu também vou reagir nesse relacionamento. Aliás, a indicação no Evangelho segundo o Espiritismo do próprio Santo Agostinho, que diz que ele repassava, um verdadeiro exercício de memória, que é uma beleza, ele repassava à noite tudo aquilo que havia ocorrido durante o dia, o que ele tinha feito para as pessoas, o que ele tinha falado, e se as pessoas fizessem isso com ele, o que ele acharia? Em relação a uma verdadeira análise de relacionamento com o semelhante. E a terceira, que poderá ser descartada, aliás deve, é a dor. Quando dá aquela assim, fala graças a Deus, miserável. Aí, não é verdade? E a gente fala, graças a Deus. Aí dá uma... aperta de novo, para ver se graças a Deus é sincero. Isso pode ser descartado. Prova, todo mundo vai passar. Sofrimento é opcional. Né? Resignar-se não é aceitação em cânticos de alegria pela dor. É trabalhar para minimizá-la, evidentemente, entendendo a condição da resignação como aprendizado pelo que se está passando. Ela pode ser e deve ser evitada. Não é verdade? Se você tem uma dor de cabeça e sabe que o determinado comprimido que lhe foi receitado resolve o problema, para que ficar sofrendo? Não é fato? Mas ele continua dizendo o seguinte, nós vos convidamos, os homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros. Incrível, né? O que a gente se lembra? Os 2 mandamentos, que Jesus sintetiza as leis e os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Veja que a gente, só na mensagem que abre, que é o prefácio da obra, nós temos aqui material de estudo e meditação, né? Ou seja, de reflexão, para nós trabalharmos durante muito tempo, como diz. E qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? É o ensino moral de Jesus. Que se nós formos analisar na essência, existem controvérsias nos outros aspectos e que Kardec também vai tomar cuidado em trabalhar em 2 das suas obras. Por exemplo, nós temos o ato comuns da vida do Cristo, no Evangelho, nos evangelistas, que eles narram os atos comuns da vida de Jesus. Depois nós temos os aspectos considerados milagres, logo em seguida as predições e os dogmas, que são princípios que devem ser respeitados por todos os seguidores de uma religião. Na realidade, Kardec vai trabalhar os milagres e predições, né, o item 2 e 3 no livro A Gênese, vale a pena o nosso estudo a respeito, e a questão dos dogmas no livro O Céu e o Inferno, onde ele vai analisar esses aspectos dogmáticos de religiões que são preponderantes ainda no planeta. Veja que o foco é, se tudo deu, se os 4 itens têm sido objeto de controvérsias, principalmente as questões de milagres, o ensino moral, que esse é o ponto central, ele conserva-se constantemente inatacável. Pode-se discutir o que nós quisermos. Quando você diz, ama o próximo como a si mesmo, isso é indiscutível. Não é verdade? E se nós formos buscar todos os missionários enviados antes de Jesus e depois de Jesus, se nós formos analisar qualquer tipo de religião, por isso que numa entrevista ao Dalai Lama do Tibete, um entrevistador, um repórter da BBC, nós já demos essa informação anteriormente aqui, questionou perguntando, ele é um budista tibetano. Então, o inglês perguntou para um budista tibetano, qual é a melhor religião do mundo? Qual seria a resposta? A mais óbvia que ele estava esperando? O budismo tibetano.
Ele diz, aquela que leva o homem a Deus. Isso é indiscutível. Toda a estrutura de missionários, de religião, etc., que levem o homem a Deus, não tem discussão se nós formos buscar a essência que está ali. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Ama o próximo como a ti mesmo. Ponto. Podemos discutir tudo, porque é um milagre, porque isso, porque aquilo. Sabemos hoje muito bem de que a questão de milagres são aspectos relacionados à falta de conhecimento das situações que são naturais. Não existe nada que esteja acima da natureza. A questão do sobrenatural não existe, porque sobrenatural seria sobre Deus. Deus criou a natureza. Não tem nada que seja sobre Deus. Então não tem sobrenatural. O que tem é desconhecimento de leis, desconhecimento de aspectos que para hoje são claros. Um dos exemplos apenas. Quando Jesus vai lá e tira o Lázaro lá da tumba, veja, o Lázaro não estava inumado, não se enterrava o indivíduo. E também ninguém abria buraco em rocha, porque precisaria de dinamite. Os caras não tinham dinamite para abrir. Então se abria um buraco, enfiava o sujeito e botava uma pedra na frente. Então havia oxigenação do local. Sem oxigenação, o indivíduo morreria. Se for o caso de 4 dias, como de fato Maria, a irmã de Lázaro, vai comunicar a Jesus. Quando ele diz, tira a pedra, diz, mas Senhor, já faz 4 dias que o cidadão está aí dentro. Imagina, não, já não tomavam banho. Imagina 4 dias depois como é que devia estar a coisa. Os romanos facilitavam nas catacumbas, que eles faziam umas prateleiras tipo de supermercado e botava o sujeito ali. Se ele tivesse vivo, ou seja, se ele fosse um cataléptico ou um estático, ele levantava e saía dali. Né? Recentemente, inclusive no Paraná, teve um sujeito que levantou lá no necrotério e como eles não tinham o eletroencefalograma, acharam que foi um milagre que ele ressuscitou. Na verdade é o seguinte, enquanto não der traço, né, no eletro, você está vivo. Deu traço, pode fazer o que você quiser, só na próxima reedição. Enquanto isso, ele pode ser um cataléptico, ele pode ser um cataléptico e apresentar todas as características da morte. Esse é um dos casos. No aspecto das predições, pessoal, nós temos que considerar a capacidade do espírito. Ninguém faz predição sobre conhecimento que não tenha. Ok? Então ninguém vê coisas futuristas de conhecimento que não tenha, seja em todas as suas existências, unindo ao conhecimento atual para poder ter referência de futuro. Ou seja, Jesus tinha essa capacidade dada a evolução que ele tem, então, de conseguir ver 1000 anos na frente e dizer, por exemplo, o que aconteceria em relação às atitudes da sociedade como um todo, o que fariam, inclusive, das deturpações dos ensinamentos dele sobre vários aspectos, inclusive promovendo guerras e coisa do gênero. Mas é capacitação do indivíduo. Ninguém faz predição, repetindo, daquilo que não conhece. Né? A mesma coisa que você tentar descrever uma televisão para uma tribo indígena que nunca tenha sequer, não tenha nenhuma relação sequer com eletricidade. Quer dizer que você tem uma caixa que as pessoas estão em um local ao vivo e ali naquela caixa, que não é mais caixa, né, numa coisinha, numa película, você tem ali as pessoas ao mesmo tempo que essas pessoas estão em às vezes em outro país. É a mesma situação. Sem o conhecimento de causa, não tem predição. No caso de um espírito crístico, ele abrange a evolução planetária. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, desde quando o planeta começa o seu processo de formação, Jesus, como espírito crístico, assume, então, a partir desse instante. Então, o indivíduo tem que ser um autoconhecedor sobre todos os aspectos. Aqui, Jesus não é uma figura religiosa. Jesus é uma figura que está acima desses aspectos, porque ele administra não só a evolução do planeta, como a evolução dos espíritos que ele recebeu como princípio inteligente aqui no planeta. Não é para qualquer um, na verdade. Não é, demora um pouco para chegar lá. Bom, e qual é a definição do Evangelho? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, se não é um código de moral universal, onde ele explica as passagens obscuras dos Evangelhos, aplica os ensinos em todas as posições da vida, então,
relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Evangelho de Jesus, não é para ficar pura e simplesmente, né, a obra fechada, ou então às vezes naqueles pedestais bonitos, naquela obra bem encadernada, com fio de ouro em volta, que fica aberto, assim, naquele pedestal bacana, e que é para os espíritos. Geralmente o pessoal fazia isso com o livro dos espíritos, que já que é para os espíritos, eles que leiam, né? E aí, na realidade, mas na verdade os espíritos somos nós e o evangelho é para nós, e não é para ficar embelezando, fazendo decoração dentro de casa. E tem a chave para a compreensão dos evangelhos. Naturalmente, Kardec faz a seguinte colocação: nós reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nós já encontramos, e essa passagem foi muito interessante, nós estávamos numa casa espírita, assim, de grande dimensão, lá é uma grande casa lá em São Paulo, e na cantina, lá na cafeteria deles, tinham duas senhoras, uma com a Bíblia e outra com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí uma lia o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e a outra, com uma capacidade de memória impressionante, ia na Bíblia e conferia na Bíblia. Disse, meu Deus, isso aqui é fantástico, né? Mas você sabe como é que é? Espírita não é curioso, ele tem interesse em aprender. Aí eu, né, peguei o café e disse, a senhora se incomoda em que eu me sente aqui? Eu disse, não, fica à vontade. E aí elas continuaram o processo. Uma dizia assim, para fazer a leitura, a outra ia na página. Eu disse, meu Deus, que coisa impressionante. Eu disse, olha, desculpe, não é interrupção, mas eu estou realmente impressionado com o estudo que as senhoras estão fazendo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, aliado então à análise na Bíblia, inclusive com conhecimento bíblico impressionante. Eu tenho que considerar esse aspecto. E as senhoras são espíritas há muito tempo? Eu disse, não, nós não somos espíritas. Que interessante. Eu disse assim, elas dizem assim, na verdade nós somos da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é que bom. E faz tempo que as senhoras frequentam lá? Eu disse, mais de 20 anos. Eu disse, que ótimo. Deixa eu entender. Eu não disse isso, mas a pergunta era óbvia. Se está lá, por que está aqui? Não? Exatamente, mas eu não fiz a pergunta. Que interessante, mas as senhoras então unem os estudos, né? Olha, é o jeito de dizer, né? As senhoras unem os estudos tanto da igreja quanto aqui no Espiritismo. É uma maravilha. É uma maravilha essa casa aqui, se referindo à casa espírita, é uma beleza. Porque aqui a gente vem e tira tudo, tira as coisas todas aqui dentro. E a gente vai lá e recebe o Espírito Santo. Beleza? É incrível. Por quê? Porque é o que o Kardec está dizendo. Você não precisa ter, né? Não precisa fazer alteração da sua religião em relação, sei lá, aos interesses da família, aos seus interesses pessoais, porque às vezes as pessoas até atendem às questões familiares para não deixar pai ou mãe, por vezes em situação complicada de confronto em relação a esses aspectos, não aceitando que a criança seja batizada ou coisa do gênero, que causa às vezes nas pessoas que estão muito arraigadas a esses... Porque, pessoal, não é uma coisa de hoje, é milenar o processo, na verdade, é milenar. E é milenar assim, o sujeito desencarna, ele não muda. Pura e simplesmente porque desencarnou. Senão a gente era tudo anjo porque desencarnou, não é verdade? Então as pessoas não mudam de uma hora para outra. Há que se esperar. Então, entrar em confronto porque a moça quer casar de véu grinalda na igreja com o padre, etc., porque de repente nós não aceitamos, ou não aceitar, não há necessidade disso, são aspectos que nós temos que entender que o respeito é a base de tudo, não é verdade? Por isso Kardec não faz proselitismo, o que é diferente de fazer divulgação. Porque às vezes alguns espíritas se acomodam e confundem divulgação com proselitismo. Não é fazer proselitismo, é fazer divulgação. Divulgação, sim, aí Jesus falou a respeito. Você não pega a lâmpada e coloca embaixo de um alqueire, que alqueire é uma caixa que se fazia era medida de grãos pelos portugueses,
que usavam o alqueire. Então não se coloca embaixo do alqueire, mas se coloca no velador, não é verdade? Para alumiar todos aqueles que chegam na casa. Então ele está falando de divulgar. Proselitismo é tentar impor, convencer o indivíduo, por vezes sem estrutura psicológica para isso. Kardec diz assim, ó, não precisa, é sem distinção de culto. E qual é o objetivo da obra? Na realidade, nós temos o objetivo, segundo o aspecto, a autoridade da doutrina espírita, notícias históricas, vale a pena ler a introdução, porque ele vai dizer cada aspecto das criaturas que se dividiam em questões de religiosas, de postura, etc. Então, aspectos históricos, e o quarto é resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do próprio espiritismo. Se a gente for olhar, nós vamos verificar todos esses aspectos colocados de forma codificada, ou seja, unido de uma maneira racional na doutrina de Sócrates e Platão. Então, os assuntos do Evangelho são de difícil entendimento, pois falta, se nós pegarmos a Bíblia pura e simples, né, ou o Novo Testamento, falta a chave para compreender o verdadeiro sentido. E essa chave está no Espiritismo, sim, porque foi exatamente os aspectos que nós falamos a princípio, que parece que faltam de base, que são as questões tratadas pela reencarnação, comunicação dos espíritos, processos de ação e reação e assim sucessivamente. Ou seja, todos esses aspectos que nós entendemos estão ali nos ensinamentos do Cristo, porém ficam velados se nós não temos este nível de informação. À disposição das matérias são as máximas de Jesus, os comentários de Kardec e a instrução dos espíritos, lembrando que o Kardec absteve-se de nomear os médiuns que estavam recebendo as informações, uma por uma questão de justiça, porque você tinha muita gente que mandava correspondência para eles, e outro no sentido até mesmo de salvaguardar a estrutura das pessoas que se envolveram, duas das quais eram meninas adolescentes, que eram as irmãs Baudin, e que, após a codificação e todo o trabalho, não necessariamente elas continuaram trabalhando com Kardec como médiuns. Então ele tomou esse cuidado. As máximas do Cristo são as situações dos evangelhos reunidas pela sua natureza, eliminando as coisas estranhas ao assunto. Ou seja, aquilo que acaba levando o indivíduo a debates sem resultado algum. É a mesma coisa que discutir time de futebol, técnico de time, política, né? E questão religiosa, ou outras coisas mais. Você não chega a resultado positivo nenhum e simplesmente, por vezes, você acaba abalando uma amizade. Por coisa que, de repente, são valores da criatura. Não é fato? São valores da criatura. Não é se você é teimoso, teimosa. São valores que a criatura tem. Se eles são distorcidos, eles vão precisar de tempo. Como, por nossa vez, nós também precisamos de tempo para fazer determinadas mudanças. Não é fato? Nós não fizemos mudança por imposição de quem quer que seja. Os comentários de Kardec são com a ajuda dos bons espíritos. Ele coloca as máximas, ou seja, os ensinos do Cristo ao alcance de todos, porque esta é a questão do espírito superior. Ele não vai colocar de forma a ser exclusivista, para uns sim, para os outros não, que era o que acontecia com os ensinamentos. Se a gente for ver aspectos reencarnatórios, etc., a reencarnação não é do espiritismo, como a gente sabe. Né? A reencarnação já data dos primeiros conhecimentos há cerca de 8.000 anos atrás ou 6.000 anos antes de Cristo. Reencarnação é metodologia evolutiva, não tem ligação com religião, com crença, com aceitação dela ou não. Eu não aceito reencarnação, vai reencarnar, meu amor. Eu não acredito nela, também vai reencarnar, não seja por isso. Da mesma forma que você pode não... Eu não acredito em desencarnar, mas vai. Não é verdade? Mas vai. Eu acredito que eu sou imortal, é uma verdade, mas que vai sair desse corpinho lindo que lhe pertence, vai. Como vai entrar num outro? Porque ele não tem um aspecto de estar relacionado à aceitação, crença, religião, etc. Ela é metodologia evolutiva. E ele desenvolve todas as consequências das máximas de Jesus.
além das instruções dos Espíritos, que foram ditadas pelos Espíritos e colhidas em diversos países, sendo recebidas por diferentes médiuns, que vão esclarecer e convidam à prática do Evangelho. Então, de novo, sempre há condição de buscarmos no dia a dia, no relacionamento, em casa, fora de casa, a prática do Evangelho. Praticar o Evangelho não é se tornar santo, santa de um momento para outro. É fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. É estar consciente diante daquilo que a vida nos apresenta. Se é para ser pai ou mãe, esforcemo-nos para ser os melhores pais e as melhores mães dentro das nossas possibilidades. Se é para ser o profissional na área A, B ou C, façamos da profissão uma alavanca de evolução. Se eu vou varrer a rua, que eu faça a melhor varredura, para entender que o que eu faço em relação à atividade em que eu estou vai beneficiar pessoas. A gente fala de caridade e tem a caridade podendo ser materializada na vida em qualquer momento. Se eu não tenho nada para fazer em relação às questões de ordem material, eu posso fazer prece pelo semelhante, eu posso fazer vibrações de paz para o semelhante, que eu estou também exercitando os aspectos da caridade, ou seja, do amor. E a autoridade da doutrina espírita, ele vai falar a respeito onde é que ela se prende, onde é que ela reside. Se é num homem, se é nos espíritos, mas na realidade na concepção universal do ensino dos espíritos. E Kardec traz uma informação importante. Dizer, longe se acham os espíritos de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Ou seja, o indivíduo que desencarna, o espírito desencarnado, ele tem a validade da opinião dele. Ok? Olha a dimensão que Kardec vai. Ele diz, longe de um espírito ter a posição da verdade. Está certo ou não? Se nós desencarnarmos e alguém nos questionar, cada um de nós tem uma visão sobre o mesmo ponto. Não é fato? Quando você vê um quadro, uma pintura bonita ou uma paisagem, você pode ver que tem gente que se fixa numa parte, outros se fixam em outro ângulo. É aquilo que mais toca o seu sentimento. Então, esses são aspectos importantes a serem considerados. Nós não podemos, nesse caso, entender que uma opinião valide ou invalide toda uma estrutura doutrinária. E o que vai conferir autoridade às informações transmitidas pelos espíritos e por que essas informações são confiáveis e por que nós podemos crer nelas. Na realidade, é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. A verdade não vem por uma pessoa só. Não é fato? Ela não surge por um único indivíduo, a não ser que seja um espírito crístico. E esse controle é que vai fazer a força da doutrina espírita, conforme ensina o próprio Kardec no Evangelho, na sua introdução. E é a comprovação da verdade pela universalidade, ou seja, não vem por um único indivíduo. Na realidade, do ensino por médiuns, de várias seitas, de diferentes classes sociais, de diferentes partidos e diferentes raças que vão confirmando esses aspectos. E da opinião por controle. O primeiro controle é a razão e o segundo controle a concordância. Veja o quanto Kardec vai enfocar esses aspectos para analisar. O primeiro controle é a razão, ele diz assim, submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos, independentemente do nome que esteja assinando a mensagem. Porque o que tem de gente até hoje recebendo mensagem de Jesus é impressionante. Agora, tem Jesus o sapateiro, tem Jesus aquele que trabalha no escritório, etc. Jesus tem de monte, e o indivíduo se prende a palavras bonitas, às vezes, em cima de mistificadores. E o segundo, a concordância, ou seja, a concordância entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Não é incrível? Quer dizer, olha a estrutura que ele se preocupou até em relação à questão de apresentação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que vai reforçar isso?
é em todos os terrenos esse aspecto que o Kardec chama atenção. Quando, em 1943, um cidadão aqui nos Estados Unidos, o psiquiatra americano Leo Kanner, e ao mesmo tempo, em paralelo, um pediatra austríaco chamado Hans Asperger, eles apresentaram, sem que tivesse nenhuma relação de contato entre eles, os estudos a respeito do distúrbio do desenvolvimento que a gente chamou de autismo. Ou seja, não vem para um só. Quando está no momento de se apresentar pela evolução das criaturas, conceitos que vão reforçar, que vão dar embasamento àquilo que, por exemplo, o Jesus traz à base, e nós temos visto então o quê? Os andares que vão se complementando, né? Porque, claro, Jesus não podia trazer tudo de uma única vez, as pessoas não tinham sequer entendimento. E a ciência sequer existia como estrutura que nós conhecemos hoje. Então, como é que ele apresentaria mais do que ele apresentou? O que ele já apresentou já é um volume que, se nós formos analisar, é impressionante a questão do Evangelho na vida da criatura. Pense a respeito. Em determinado momento, um ensinamento do Cristo, uma postura de Jesus, toca uma criatura. Já percebeu isso? Você foi tocado em algum momento. Eu, nós todos, em algum momento, sobre algum aspecto te tocou. Sim ou não? Esperemos que todos eles não tenham sido pelo aspecto da dor, mas em alguma coisa te tocou. Por que é que te tocou? Olha que fantástico que é o Evangelho. E o que é fantástico que a doutrina trouxe em relação à questão do Evangelho. Se o Evangelho é a verdade, ela é de origem divina. Sim ou não? Porque a verdade tem que ser de origem divina. Porque a verdade está em Deus. Não é fato? Então, quem é que disse isso, inclusive? Eu sou o caminho, a verdade. Porque ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele não está falando de perda de individualidade. Ele está falando o seguinte, ele continua individualizado, mas ele tem uma relação com a divindade que é a mesma coisa que a gente botasse um chip no cérebro, porque não tem outra analogia, não tem nada semelhante, botar um chip no cérebro e estar em contato com todo o planeta, ligado com tudo e com todos, mantendo a sua individualidade, mas estando nessa estrutura como um todo, porque não dá para entender alguma coisa que seja maior que isso. Então, ou seja, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo de simbiose, ele está dizendo que a individualidade dele está mantida, mas ele está, né, literalmente ligado à mente divina. Ora, se o Evangelho é verdade é de origem divina. Se ela é de origem divina, nossa origem é divina. Significa que o Evangelho, como essência, está na criatura. Quando ele nos toca, ou seja, quando Jesus traz o Evangelho e abre o Evangelho para nós, as pessoas passam a ser tocadas. A partir de então, naquilo que já tem em essência, despertam a divindade em si mesmos. Tanto é que nós nunca tivemos tantos aspectos positivos e instituições beneficentes a partir do Cristo para cá. Não é fato? Até porque a primeira instituição beneficente que se tem conhecimento no mundo foi a Casa do Caminho, onde ela tinha o que hoje é uma casa espírita, assistência social, assistência espiritual, exatamente numa estrutura moderna hoje para aquilo que acontecia. Ou seja, nunca o bem imperou tanto. Por quê? Porque aquilo que está em essência, Jesus veio e despertou em cada um de nós. Por isso que mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que vai trabalhar os aspectos da questão moral dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar como ponto central daquilo que o Espírito Verdade vai falar para nós, vai nos ensinar, vai nos estimular, que a gente, como espíritas, precisamos nos amar e nos instruir. Muita paz a todos. Muito obrigado.